Muito bem, está começando o primeiro episódio do Blend, um mix de opiniões com uma pitada de humor e toques de sensatez. Nesse primeiro episódio a gente vai conversar sobre livre-arbítrio e para isso a gente vai ter aqui eu, Rafael Marconi, Thiago Albrecht e Ali Clemente. Então não perde, esse é o primeiro episódio do Blend, fica aí que a gente já volta. Então tá, gente, como eu falei um pouquinho mais cedo, a gente vai começar com esse primeiro episódio, começar a conversar sobre livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio e tudo que orbita em torno dele. Então, para a gente começar esse tema, eu resolvi fazer uma provocação, eles nem sabem o que eu topei fazer aqui. Eu separei o seguinte, para a gente ter de onde partir, eu separei o conceito mais comum, mais simplinho que a gente tem do que é, afinal, o livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Beleza? Esse é o conceito de livre-arbítrio. Agora, olha a provocação que eu quero fazer, tá? Outro conceito que a gente convive, desde que se conhece por gente, é o conceito de destino, que é, e eu separei aqui, tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, sorte, fado, fortuna, o que há de vir, de acontecer ou futuro. Por que eu fiz essa provocação de trazer os dois? Porque eu queria saber se é possível que esses dois conceitos existam, ou pelo menos convivam. É possível que uma pessoa consiga acreditar no conceito de destino e ainda assim defender o conceito de seu livre-arbítrio, sabendo que, independente das decisões que ela tomar, um possível destino já esteja traçado? A primeira coisa, eu acho que a gente tem que dividir o livre-arbítrio no conceito, digamos, formal que tu deu, do conceito que já começa a permear a religiosidade, que é muito utilizado em todas as religiões quanto ao livre-arbítrio, que é exatamente esse contraponto ao destino, né? Porque partindo do conceito inicial que tu deste, eu acredito que sim. Agora, quando a gente começa a botar ele em contraposição com dentro da lógica de uma religião, aí o bicho pega. Em teologia, né, a gente fala, né, dentro do estudo das religiões, e no caso, eu como um teólogo cristão, a gente diz assim, que no aspecto horizontal a gente tem livre-arbítrio, por exemplo, a gente pode escolher sim ou não, mas no aspecto vertical do ser supremo para o ser humano, que no caso do cristianismo seria o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não tem esse livre-arbítrio, né? A gente não pode escolher a Deus dentro, ou escolher mandar em Deus, ou tipo assim, eu vou agora dizer para Deus me dar uma casa na praia, entendeu? Então, na teologia é bastante simples, assim, a divisão. Entre nós, no horizontal, seres humanos, planeta Terra, a gente tem sim e não. Mas, claro, aí você precisa crer no sobrenatural, né? Você precisa crer no transcendente. Trazendo para cá, tá? Para nossa realidade, vou me pegar como exemplo, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu carrego essa dúvida desde um certo tempo da minha vida. Porque eu não vejo outra coisa para fazer da minha vida que não seja o que eu faço. Eu não sei fazer outra coisa. Tanto que eu fui um fracasso até praticamente meus 40 anos de idade, porque... Não sei fazer outra coisa, não ser merda. Porque eu tinha na minha cabeça que era aquilo ali que eu estava fadado a fazer, né? Que eu teria que trabalhar com comunicação, com rádio, com TV, porque eu nasci, me criei dentro de estúdio, eu tenho a influência do meu pai, a minha vida toda foi essa. Eu entrei para a faculdade de jornalismo por isso, fui buscar para trabalhar com isso. Só que eu tomei tanta decisão errada na minha vida, eu fiz tanta cagada no meio do caminho, que eu cheguei ao ponto de distanciar isso da minha vida de um jeito que eu achava que não ia ter volta. Que não ia mais ter volta. E aí eu me convenci, naquele momento, de que não tinha destino traçado, né? Não existia. O que existia era, sim, o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio me fez tomar uma série de decisões que foram bosta, que distanciaram de mim o que eu acreditava ser destino. Só que algumas coisas aconteceram, o jogo virou de um jeito
e eu cheguei num ponto que eu não tive outra alternativa se não tentar de novo. E assim, porque foi fundo do poço, assim, agora dá para tentar. Vou tentar, não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer da minha vida, vou voltar. E aí as coisas aconteceram. E aí, quando eu vi, eu estava trabalhando no rádio, estou trabalhando na TV, estava fazendo. E aí a minha cabeça fez. Eu disse, caralho, velho. Será que de fato existe, cara, que independente de todas as decisões que me distanciam, todas, eu fiz tudo errado. Eu perdi faculdade, eu perdi emprego na área, eu queimei meu filme na área num determinado tempo. Bom, eu fiz tudo que podia ter de errado. E o jogo virou de um jeito que quando eu tinha quase 40 anos, as coisas começaram a acontecer. A tua situação é muito parecida com a minha, né, Marconi? E eu não acredito em destino por conta disso. Eu acredito em uma... que eu sou muito conectada com energia. Eu chego a flertar com o espiritismo, embora não saiba nada, com um propósito, vem para evoluir. E se tiver... Então, algumas pessoas estão em níveis diferentes, né? E a gente tem esse... digamos, esse core que já vem, né, pronto, mas tu vai ter as tuas vivências, tu vai ter as tuas experiências, tu vai ter as tuas decisões, e aí entra o livre-arbítrio diretamente. Mas eu, assim como tu, fui totalmente direcionada para uma vida, para uma profissão, chacoalhei e fui cair em outro lugar, e hoje eu sou uma pessoa completamente realizada. Mas eu não acho que isso seja obra do destino, porque eu batalhei muito por isso. Agora, daí vai dizer, mas o destino te deu as oportunidades. Sinceramente, eu fiz as oportunidades. Então, assim, só se acreditar que elas caíram. Aí entra assim, tá, mas então elas aconteceram e tu já tinha que estar predisposta a aceitar fazer isso para tu seguir o teu destino. Aí eu acho que a gente precisa ter ou não ter um pressuposto sobrenatural, não no sentido de necessariamente Deus. Eu estou só pensando assim, se eu acredito que existe um destino que era para ser assim, isso é uma coisa sobrenatural. Sim. Né? Tipo assim, estava escrito nas estrelas, estava no chakras. Ai, adoro coisas escritas nas estrelas. Quem conhece a Ali sabe que é mesmo. Não, porque assim, que nem eu sou cristão, eu creio que Deus criou, que Deus ama a gente e tal, enfim, ele tem um propósito, um chamado, enfim, qualquer coisa assim. Mas tem uma frase muito interessante que diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, tipo assim, dentro da visão cristã, você não é você sentar o bumbum ali, agora, não. É que nem a Ali falou. Olha o meu caso, por exemplo, tá? Ano passado, nós estamos em julho, rapidamente. Ano passado eu concorri para vereador, fiquei de primeiro suplente, daí não aconteceu nada, eu olhei para as paredes e disse, o que eu vou fazer? Aí eu fui voltar para as minhas vocações. Mandei um WhatsApp aqui, acolá, pum, caiu lá na nossa gestora, fiz um teste, passei. 15 de dezembro eu estava lendo notícia, aí comecei a fazer umas férias, aí comecei no turno da manhã, daí a pouco estava na TV. Então, assim... Thiago, tu falou uma coisa agora, e tu sabe que a minha avó, que é super cristã, assim, a minha avó é católica, praticante, ela até hoje me liga para dizer, tá rezando, minha filha. Querida, viu? Essa das minhas. É a coisa mais... E ela Como é que é o nome da avó? Manda um beijo pra avó aí. É a avó Carmen. Um beijo, inclusive. Beijo, dona Carmen. Vamos mandar um beijo juntos assim, ó. Beijo, dona Carmen. Beijo pra dona Carmen. E a minha avó me ensinou uma coisa que eu aplico muito na minha vida, que é o seguinte. Às vezes eu já disse várias vezes pra ela, vó, reza pra isso acontecer. E ela disse, minha filha, reza pra que aconteça o melhor pra ti. Então, às vezes, a história de Deus escreve certo por linhas tortas, né? As coisas acontecem para por isso que depois... eu digo, ou você tem um pressuposto, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra transcendente, entendeu? Porque para falar de destino, ou de livre-arbítrio, ou das duas coisas, uma intersecção das duas, tipo, você tem que ter uma parada transcendental, porque que nem a tua avó falou, aí tu falou assim de energia, daí o Marconi falou também, talvez vai ter a crença, porque senão, se você ficar só no materialismo, você é produto das suas escolhas, ponto. Ou uma sorte. Tem uma piada que é mais ou menos assim. Não sei nem se não é uma parábola, alguma passagem de alguma coisa, que um cara que tá afogado, tá ilhado, né, é um náufrago, e ele pede, Deus vai me ajudar, vai me tirar daqui, eu vou conseguir voltar. E daqui a pouco dá uns 15 minutos, passa um cara com um botezinho assim,
Vamos embora, meu, consigo te tirar daí. Ele, não, vou esperar porque o Deus eu sei que vai me ajudar e tal, não sei o quê. Aí passa um cara com uma lancha, ele, não, Deus vai me ajudar. Aí eu sei que várias opções assim, aí no fim ele morre, aí chega para Deus decepcionado. Diz, porra, eu esperei, né, acreditei que você ia me ajudar e que Deus fala para ele, cara, eu te mandei 200 opções lá para te tirar de lá, tu disse não para todas. Eu acho que é aí que está meio que o conflito, né, do que estava destinado a ti era ser salvo, né, nesse exemplo. É. Mas dependendo das decisões que tu tomou, aí é que entra a minha dúvida, porque então Mas tu é capaz de mudar esse destino? Sabe, agora, como é Marconi, vamos tirar mais um elemento aí que a gente tem que considerar no meio disso tudo, que é neurociência, né? A gente já tem vários estudos, inclusive, que falam quanto a esse dilema do livre-arbítrio. Na verdade, eles entendem, a partir de pesquisas, que a gente sequer faz escolhas conscientes, que o que a gente acha que é consciente, na verdade, é automatizado do cérebro humano, porque é uma reação neurológica já estabelecida, como se a gente fosse um robô. Então, assim, aparece, por exemplo, esse pote que tu falou aí para salvar a vida. Dependendo da constituição cerebral da pessoa, ela tem mais medo ou tem menos medo, e ela já vai tomar essa decisão sem passar por esse dilema certo ou errado, né? que esse é um Mas até dilema, como um instinto de sobrevivência. porque esse é um dilema que tu para pensar, mas não na hora que tu tá enfrentando ele. Tu para, normalmente é depois, por exemplo, quando é que eu parei para pensar nisso? Depois de eu ter visto o impacto que esse conceito fez na minha cabeça, de tentar entender, porque ali eu me permiti pensar o seguinte, caralho, velho, existe destino, sabe? Ele tá, aí eu começo a pensar, bom, mas então, indiferente, né, da decisão que eu tomar, é lá que eu vou chegar. Ou, a não ser que seja um conceito que nem jogo de videogame, que tem um mundo aberto, mas ele é linear no que tu tem que seguir. Então tu tem uma puta alternativa de fazer o que tu quiser, entrar nesse prédio, roubar aquele carro, quebrar aquela janela e tal, não sei o que, mas não adianta, para tu ir para a próxima fase, tu vai ter que ir ali, ó, ir naquela porta e vai ter que ir ali. O caminho que tu vai usar para chegar até aquela porta é que aí fica à mercê do teu livre-arbítrio. Tá, mas aí assim, ó, o que que é destino? Destino é o que, como o Thiago botou, algo transcendental que apontaram pra ti, né? Lá Deus aponta pra ti, teu caminho é esse, meu filho. Ou o destino é chegar em um ponto de realização diante das tuas habilidades, dos teus anseios, do teu psicológico, do teu emocional enquanto pessoa física. Porque, por exemplo, o dia que eu apresentei um programa de TV, eu disse, gente, eu nasci para isso. Sim. Então, isso seria destino, por um aspecto. Mas o que é destino? Eu acho que destino, quando tu para pensar nele, antes de começar a fazer o caminho, como foi, por exemplo, no meu caso, porque, cara, meus amigos iam brincar na rua, eu estava dentro de um estúdio de rádio. Os meus amigos brincavam em casa de brincar de coisa, eu estava brincando de anunciar música com meu pai. Eu ganhava de presente, eu ganhava microfone, eu ganhava, sabe, eu ficava tardes e tardes dentro de estúdio, aprendendo como é que era a cartucheira, como é que era o mini disc, as vinhetas, sobe vinheta, vai ABG, não sei. Criança, sabe? Ali eu só me via fazendo aquilo. Então eu comecei a entender o conceito de destino, ou pelo menos pensar nele, de dizer, cara, eu não vou ser outra coisa. Mas lá Mas atrás. aí que eu acho que entra o videogame nesse caso. Por mais que a gente... Vamos desconsiderar nesse momento a transcendência. Né? Porque vamos pensar só nesse teu exemplo, como eu vejo. Tu nasceste com as aptidões, uma voz bonita, concatenação de ideias, para ir parar. Tu és filho de um puta narrador, sambista também, teu pai foi, né? Narrador de samba e tal. Bom, então, tu tá nesse environment, pode entrar um pouco de neurociência e um pouco da tua habilidade. Aqui entra o videogame, entendeu? Tipo, tu foi abrindo portas, escolhendo portas, papapá, popopô, até que você chegou ali aonde seja, na minha opinião, o teu inconsciente e as tuas aptidões te levariam. Tanto que quando uma pessoa tem muita aptidão para um treco,
Mas você vai ver, ela tá extremamente infeliz é porque ela não tá na profissão que ela gosta, entendeu? Tipo assim, ela abriu portas que levou... A própria Ali é um pouco isso. Tipo, a Ali tava lá de cargo comissionado num tribunal, despachando sei lá o quê. Tu me contou essa história, né? Por isso que eu tô falando. Sim, uma história tristíssima. E aí agora, tipo, tu tá realizada. Por quê? Então, assim, era o destino, ou... Veja, eu sou um cara que lido com o transcendente todos os dias. Oro, vou à igreja, tomo Eucaristia. Eu tô olhando, tu meio que brilha até, Thiago. Aí, ó, Tem uma S2 pra ti. aura ao redor. Então, assim, aura. Aura, não vai falar em aura, minha esposa vai achar que tem alguém aqui, que eu tô gravando sozinho hoje. A esposa tá no trampo. Não, então, tipo assim, a Ali também, quer dizer, destino ou não destino, mas a Ali, dentro das habilidades e talvez lá do id dela, né, lá do inconsciente, tipo, ela queria ser influência, uma comunicadora, entendeu? Então, aí eu acho que entra o videogame, Rafa. Mas é que aí a gente tende a só falar dessas coisas nesse sentido, ou é da fé, ou é do teu degrau profissional. Mas isso envolve um monte de coisa, cara. Eu tive um relacionamento de 16 anos em que durante esse tempo todo não houve sequer a suspeita de que ela pudesse, porventura, estar grávida. Nenhum de nós dois sequer imaginava, queria ser pai, eu não queria ser pai de jeito nenhum, a minha ex não queria ser mãe de maneira alguma, nem suspeita teve. Aí, fiquei 16 anos com uma pessoa. Eu pensei, bom, tá ali. Aí, de repente, as coisas, desandaram, surgiu a Déia na minha vida, o João, eu me tornei pai há 4 anos, de uma maneira que eu fico pensando, não é possível, cara. Com um moleque que sou eu, adolescente, criança, sabe, sou eu, é o retrato, as pessoas continuamente nos dizem que se não for, não seria tão igual se fosse meu filho biológico, do jeito que é. E nós temos uma relação, uma família montada, construímos uma vida, uma estrutura, um troço que eu fico, cara, em 4 anos, 3 anos nós já tínhamos construído isso assim, nesse degrau. Numa estruturação, numa certeza que a gente não sabe de onde sai, mas a gente olha, a gente tem uma certeza absoluta que me faz pensar se o livre-arbítrio não me fez tomar uma decisão cagada o tempo todo atrás, e esse era o meu destino. Eu acredito também em encontro de almas, sabe? E eu não tô falando só de encontros românticos, assim, de pessoas que simplesmente têm uma... que é de outra vida, de outra dimensão, e que elas acabam se encontrando, se reencontrando por esse vínculo, essa sinergia muito forte, que parece, inclusive, né? Poderia muito bem ser teu caso. Tem As um pessoas negócio... acabam se encontrando ao longo da vida por conta disso. Tem um negócio que a gente brinca, eu e ela aqui, que para nós é muito forte, assim, por exemplo, a minha mãe e o João fazem aniversário no mesmo dia. Então, isso para nós já foi assim, caralho, velho, mas como, sabe? O que nos fortaleceu, nós estávamos começando a namorar, nós tínhamos assim 1 mês de namoro, mais ou menos, a minha mãe adoeceu, grave, de eu ter que levar ela lá para minha casa. E levar minha mãe no banheiro, e era um negócio pesado. Punk. E eu pensei, porra, cara, começando o namoro, sabe, assim, ter com mãe, parece só um pouquinho, trocar a fralda da mãe, sabe, eu pensei, caralho, sabe. E aquilo, pelo contrário, ela assumiu uma bronca, ela salvou a vida da minha mãe, numa determinada circunstância lá, que depois outro dia a gente pode conversar. Ela salvou a vida da minha mãe, ela constantemente diz, né, me agradece, diz, pô, tu salvou a vida do meu filho, né, então nós temos uma rede meio intrínseca, assim, de um negócio que a gente de verdade acredita nisso que a Ali diz, chama de encontro de almas, que eu mais simploriamente chamo de destino, sabe, de destino ter sido traçado, assim, sabe, a gente se conheceu há uns 13, 14 anos atrás, nunca tivemos absolutamente nada, nos tornamos muito amigos, a nossa história sumiu, desapareceu de um jeito que nunca mais íamos nos encontrar, do nada a gente se achou, e assim agora, desse jeito. Então, assim, e aí me leva de novo a pensar, as decisões que eu supostamente achei que tinha tomado erradas, será que não foram tão erradas? Eu tinha que passar por aquilo naquele momento? Sabe, porque que fosse um dia que eu
não tivesse ido ao supermercado, a coisa poderia ser tudo diferente agora, o tal do efeito borboleta, né, na história toda. Você sabe que, voltando para dona Carmen, beijo, vó Carmen, a avó da Ali, quando ela falou para Ali que Deus quer sempre o melhor, e aí pegando um pouco o aspecto da fé e da oração do Pai Nosso, que é a única oração que Jesus Cristo deixou assim dita, ó, quando vocês orarem, orem dessa maneira. E aí lá pelas folhas tantas, Jesus diz, seja feita a tua vontade, ou vossa vontade, enfim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Do ponto de vista de destino para a fé cristã, Deus sempre quer o melhor. E o que é o melhor? É a salvação para a vida eterna. Então a gente vê até algumas igrejas que vendem o céu na terra, que dizem, para de sofrer. Isso tudo não está na Bíblia, isso tudo está na cabeça de alguém que funda uma religião. Agora, do ponto de vista da fé, todas as coisas cooperam para o bem do crente, daquele que tem fé, ou seja, o que é o bem? O bem é a vida eterna. Já nesse mundo, Deus caminha com a gente e a gente pede que ele faça a vontade dele. Então, se tu vem, Tiago, que eu sou, quem não sabe, eu sou teólogo, pastor ordenado e tal. Se o Rafael vem, pastor Tiago, como é que você define isso de acordo com, né? Eu vou dizer, olha, essa é a santa e boa vontade de Deus para você, que acontecesse tudo isso, você fizesse essa jornada, e ali pelas folhas tantas, Deus fez você e a Déia se encontrarem, e te deu ainda um filho de lambuja, né? Então, aos olhos da fé é mais ou menos isso que significa o destino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até porque talvez tu encontrando, aliás, como tu encontrou a Déia antes, naquele momento talvez a coisa não evoluísse, né? O timing também pode fazer sentido. Tem um negócio que, por exemplo, me faz sempre lembrar, toda vez que eu falo sobre esse assunto, me faz lembrar sobre o filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Eu tenho que ver esse filme de novo. Ele é muito impactante. Pois é, aí é que tá, sabe? Porque me faz sempre pensar, por exemplo, hoje eu tenho um cachorro e um gato, né? O gato, inclusive, que não sai da minha volta, que está no meu Oi, Yoshi. Ai, coisa mais bonitinha. Mas assim, antes disso, eu tenho tatuado na perna um cachorro que eu tive, que eu perdi, e eu tinha dito na minha cabeça, eu nunca mais vou ter. Eu não vou ter cachorro, eu escolhi, eu não vou ter porque eu não quero sofrer aquilo que eu sofri daquela vez, eu não quero passar por isso de novo. E tinha tomado essa decisão, não quero. Só que aí as coisas andaram, o mundo virou e tal, não sei o quê, eu estava lá com uma pessoa, com a minha ex, surgiu uma possibilidade, nós tivemos um cão. A verdade é que a princípio tu só toma decisões burras, é mais ou menos isso. A fuzel, assim, mas muito. Aí tive essa cadelinha por 12 anos. 12 anos. E aí nós nos separamos. E ela levou o cachorro. E eu perdi. Aí eu senti essa dor de um outro jeito. Porque eu tinha. A cadela levou a cachorra. Ai, que feio. Ai, que feio. Depois põe na edição, põe uma tarde. Ai, como eu sou bandido. Que mexeu com o meu amigo, mexeu comigo. Pois é, eu fico assim, mexido também, né? Porque o que acontece? Eu tinha aprendido a lidar com a perda natural, né? Com a perda que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha, ela não estava mais ali. Eu a perdi para o andamento da vida. Só que essa segunda eu perdi sabendo onde ela estava, sabendo que ela está ali, que ela só não estava mais comigo. Sabe? Ali eu botei na cabeça, não, agora chega, não vou, porque essa dor me destruiu mais ainda do que a anterior. E disse, não vou, não quero, agora não vou. Aí a Déia me convenceu a ter um gato, então, porque gato eu nunca tinha tido. Não vou, não quero, porque eu vou me apegar do mesmo jeito, porque eu não quero não sei o quê. Ô, Thiago, de aniversário pro Marconi, a gente pode dar um porquinho da Índia. Isso. Não, a Déia o nome vai ser Blend. A Déia quer uma jaguatirica. Boa. Uma jaguatirica? Ela quer ter uma jaguatirica no apartamento que ela acha muito chique. Ela acha muito fashion. Sim, aí vai ter que ter um quarto só pra jaguatirica, porque o bicho... Aí a jaguatirica vai comer a Déia, vai comer o Marconi, estimar a família, é destino. Viu? Tá aí. Eu não queria. Sim, nenhuma interferência humana, né? Uma burrada dessa.
E aí, no fim das contas, eu acabei aceitando e agora nós temos um cachorro também e eu tenho de novo. Aí o que acontece? Olha onde me impactou essa Que coisa. come tênis. Vai lá no Não, Instagram do Marconi e veja. eu fiz uma maldade com ele, porque ele tá só deitadinho, ele deita em cima para sentir o cheiro. Parece que ele tá mordendo, mas ele não come meus tênis. Né? Eu só tentei queimar o filme dele de graça. Mas o que acontece? Logo que eu trouxe tanto o Yoshi quanto o Zig para cá, o gato e o cachorro, eu demorei muito para me entregar, sabe? Eu comecei assim, o cachorro, o gato, tá lá, tem que dar comida pro gato, tem que dar comida pro cachorro lá, vai lá levar o cachorro para mijar e tal. Durou um tempo, eu não consegui resistir muito. Hoje é de dormir comigo e não sair da minha volta. Mas essa tomada de decisão, ela foi muito difícil para mim, assim, no sentido de que vai mexer no meu destino, porque eu não quero mais sentir essa dor, cara. Eu não quero mais ter que perder. Aí eu volto pro filme, que é assim, o que é o certo? Tu encarar a dor da perda depois, mas sabendo que tu vai ter muita coisa boa para tirar disso, ou abrir mão do que tudo isso pode te dar de bom, de positivo, em nome de não querer sentir essa dor de perder de novo. Mas o que é destino? Destino é a chegada, né? Assim, É. não é a jornada. Eu acredito que sim. Também tem isso, porque onde é que a gente define que chegou, né? Pois que acabou? Na verdade, quando o que é o ápice? Seria o ápice da tua vida? O meu destino é ser o meu destino é ser mãe? A única coisa que me incomoda com a questão do destino, porque ela é muito bonito falar, né, romanticamente, o destino nos uniu. Eu acho só que muitas vezes ele acaba levando para o conformismo. Isso me incomoda, inclusive, assim, né, talvez da doutrina da Igreja Católica e de outras religiões, porque ela acaba te conformando com a tua situação. Então, eu sou assim, nasci assim, meu destino é ser assim, eu não vou lutar, eu não vou tentar mudar. Isso me incomoda. Mas aí que eu acho que entra. Acho que é muito bom você puxar esse assunto, Ali, porque nós somos um país, mesmo a pessoa que não vai para a igreja, ela tem um background judaico-cristão. Acho que isso a gente concorda. Aí a gente tem que fazer essa dissociação, tipo, uma coisa é a caminhada espiritual, como falei, seja feita a tua vontade, vossa vontade, na terra, no céu, vida eterna com Jesus, tal, bom. O destino, de um ponto de vista mais pragmático aqui, neste plano, o destino é o resultado das nossas escolhas. Por exemplo, o Marconi. O Marconi trouxe com ares filosóficos a questão do cachorro, porque envolve sentimentos, envolve emoções, envolve traumas, provavelmente. Mas de uma forma pragmática é o seguinte: ele não quis mais cachorro para não sofrer. Agora que ele escolheu cachorro, ele vai voltar a sofrer. Não é destino, é voltar a sofrer, que eu digo, quando o Zig, que é o cachorro, e o Yoshi, que é o gato, eventualmente, enfim, falecerem, vai sofrer. Então, assim, destino nesse sentido vai ser o fruto das escolhas do Rafael. Pois é, porque para mim vejo a Ali tocou num assunto bom, que é essa ideia, e aí porque parece que é tão complexo por isso, né? A Ali citou o exemplo ali, né? Meu destino é ser mãe. Pronto, então a partir do momento que o teu filho nasce, pronto, atingiu o meu destino, né? O que é isso, criatura? Pronto, atingiu o meu destino, né? Que deu aí? Uma porta aqui na minha casa e e foi num momento assim, num destino da Ali. Foi um sinal, foi um sinal. Porque a Ali falou ali, né? O meu destino, então, é ser mãe, né? Citou um exemplo, destino ser mãe. Beleza, teu filho nasceu, atingiu o destino. Não, só que aí o que eu enxergo como destino assim, então? A possibilidade de agora lidar com a complexidade do que é ser mãe. Né? O meu destino é botar um filho na faculdade, o meu destino sei lá, ajudar o meu filho a abrir o seu primeiro negócio. Mas é que eu vejo isso como missões, sabe, Rafa? Eu vejo mais isso como missões. Para mim, nesse conceito, o destino seria algo assim: eu vim para este mundo, para quê? Né? Então, por exemplo, assim, eu vou ser mãe. No fim das contas, eu sou mãe. Mas eu hoje tenho como, se eu tiver que dizer que o meu destino seria tocar as pessoas.
e fazer o mundo melhor, tá? Eu tenho isso para mim muito claro, mesmo que sejam 3 pessoas, nem que seja vocês 2. Mas, então, o meu destino é impactar o mundo desta forma. Neste caminho, eu vou fazer muitas coisas, né? Inclusive coisas para alcançar o meu destino. E é muito doido. Mas eu não vejo isso como destino, eu vejo isso como missões que tu vai estabelecendo para ti. Aí que eu acho que conceito. Desculpa, Rafa, só para não perder Sim, o sim. tamanho de açougueiro e não perder o gancho. Aí que eu acho que vem uma questão conceitual. Tipo, para mim, destino é algo que não foi você, pelo menos na crendice popular e até na teologia, destino não é algo que você escolhe. É algo que alguém escolheu para você. Se você é ateu, agnóstico, se você crê em outras coisas, bom, a sorte, o universo conspirou. Se você é cristão, bom, Deus me destinou para ser salvo em Jesus, ponto. É mais ou menos que um ônibus, tá? Por exemplo, assim, eu vou pegar ônibus daqui para Tramandaí. Qual que é o destino do ônibus? Tramandaí. Eu vou chegar lá. O que acontece daqui até Tramandaí, se eu vou ficar no banco sentado, se eu vou tirar uma soneca, se eu vou ao banheiro, se eu vou ver o filme que está passando na TV, se eu vou mexer no celular, se eu vou namorar com a Aline que está do meu lado, se eu vou pegar meus pés no colo, isso são escolhas que eu faço. Isso para mim não é destino. O que acontece enquanto você não chega no destino são escolhas, é o livre-arbítrio, e são as consequências da nossa escolha. Mas a pergunta é, quem comprou o bilhete para Tramandaí? Bom, mas aí você não consegue botar. Pois é. Não, na verdade, essa é a pergunta. Foi tu que escolheu ir para Tramandaí, isso seria livre-arbítrio, ou foi Deus que te botou naquele... Na teologia foi Deus que te botou no ônibus. Exato, mas ao fim e ao cabo de tudo que a gente está falando e a contraposição entre livre-arbítrio e destino é isso. Foi tu que escolheu ir para lá ou já estava escrito? Tá, mas a escolha de ser Tramandaí, aí é que tá o negócio, entendeu? Isso, exatamente. Teu destino é ir para Tramandaí, mas por que Tramandaí? Assim, tem 2 coisas que me fizeram, e por isso que é legal bater papo, né? Se permitir essa conversa, porque, por exemplo, eu estou plenamente confortável em aceitar que eu mudei de ideia em relação a... Eu comecei aqui o papo dizendo que para mim não existia a possibilidade dos 2 conceitos conviverem, né, de coexistirem. Ou pelo menos assim, existem, mas se você adaptar um para a sua vida, você abre mão do outro, né? Eu entendia assim. Mas quando a Alice citou ali, por exemplo, ela diz que ela sente que a missão dela é tocar pessoas, o que me fez... Patologista? Desculpa. Não, porque assim, que bobagem, o curioso nessa história foi assim, por exemplo, quando a Ali chegou lá que a gente se conheceu... Eu não escolheria este toque, mas tudo bem. Quando a Ali chegou lá que a gente se conheceu, eu tinha a mesma postura que eu tenho hoje. Eu não sou um cara de ficar rindo, não sou um cara de... Eu sou mal-humorado, assim, né? E todo mundo me tratava desse jeito, meio assim. O Rafael não dá oi, o Rafael não se despede na hora de ir embora, o Rafael é um cavalo mal educado, beleza e tal. A Ali chegou, no primeiro dia ela chegou dizendo que a minha gravata estava toda torta, parou na minha garganta que assim, e começou a arrumar, e eu olhando, que é essa mina, velho? Que essa mina tá fazendo, velho? Dá troco de quê? E Marconi, não sei o que, papai, no primeiro papo eu disse, caralho, cara. No segundo dia, terceiro dia, sei lá, ela queria que eu fosse abraçar a árvore no meio da rua, cara. Aí abraçou muito bonitinho a árvore, inclusive. Aplaudiu o sol, não? Não, ainda não. Não, porque já estava escuro. Mas aí eu disse, cara, foi... E aí todo mundo já tinha tentado conversar, puxar papo. Eu continuava o mesmo cavalo mal educado de sempre. Aí ela disse, vamos lá abraçar uma árvore. Eu disse, eu vou ver qual é. Sabe, eu disse, caralho, velho. Aí ela começou, a gente começou, fizemos live junto, a gente criou uma relação toda diferente. Eu disse, cara, primeiro que eu não achava que era possível em ambiente de trabalho. Primeiro que eu já sou assim, eu não saio de dentro do meu carro, eu não tenho papo com um ambiente de trabalho, não me dou muito para essa simpatia. E aí eu disse, porra, cara, será? Mas eu tinha visto isso pelo meu lado, mas agora ela falando pelo lado dela, como ela vê o destino dela, a missão dela, eu fico, porra, né? E foi o livre-arbítrio de ter tomado a decisão de vir um dia olhar pro cara que não sabe nem quem é e olhar e dizer, ô meu, arruma tua gravata, tá torta aí, cara.
sabe? No primeiro contato, acho que não tinha dado oi ainda, sabe? Mas aí é que tá. Então, isso que tu falou ali E de ser muito normalmente o meu ímpeto numa situação assim seria de mandar por quem tu pensa que tu é, tio. dá um... Certo que eu ia, é certo que eu ia dar uma cavalada no Como negócio. é que é o relincho do Marconi, hein? Não, ficou esquisito isso mesmo. Porque tu ainda não me ouviu fazer o Uni da Caverna do Dragão. Mas isso Cara, nós deixaremos para outros episódios, mais O além. blend tem que estar mais derretido o gelo, né? Pro cara tá Quando mais... o público já tiver mais assim, mais familiarizado com o cara, nosso... a Ali fez o som do eu. Uni. A Ali fez o som do Uni numa live que deu 10 mil visualizações. É. Pelo menos umas 10 mil pessoas viram ela imitando o Uni da Caverna do Dragão. E isso é destino imitar o Uni ou é escolha? Definitivamente é uma escolha, porém ela está de acordo com o meu destino, porque no fundo aquilo tocou pessoas, as pessoas de repente se lembraram da Caverna do... Gente, lembrar da Caverna do Dragão é um carinho na alma da pessoa que cresceu nos anos 80. É a melhor memória que se pode ter, é do desenho animado. Tá, mas o que a gente consegue definir? Tá, mas vamos voltar pro foco. A minha questão é a seguinte, no que diz respeito a tomar decisão, partindo do princípio, aí eu volto ao que ainda me resta da dúvida do convívio dos dois. Partindo do princípio, né, do exemplo até do Thiago, de pegar o ônibus lá para Tramandaí, independente, eu posso tomar uma decisão merda, achando que estou tomando uma decisão correta e ver que, né, o meu livre-arbítrio me enfiou num buraco, mas eu posso ficar tranquilo que lá na frente, tendo em vista que eu creio em alguma coisa maior que definiu para mim, eu posso ficar tranquilo então que lá na frente as coisas vão se desenrolar? Mas aí tu vai entrar numa questão também de pensamento, a força do pensamento. Ou o Thiago vai dizer fé, né? Porque, por exemplo, eu hoje acredito, muitas vezes, gente, nesse meio tempo, muitas coisas que eu tentei não deram certo, não estão dando certo, mas o mundo vai girando, sabe? E eu sei onde é que eu quero chegar, e eu vou chegar. Mesmo que tenha umas voltas que pareçam que o meu livre-arbítrio não agiu legal. Mas o destino, talvez... Eu já tô tão confusa também, eu já acho que os dois existem, eu já também cheguei à conclusão que nós vamos acabar, quando acabar esse papo, sem ter nenhuma definição. A ideia é essa, né? Tu sabe que para mim o destino é o ônibus para Tramandaí. Tu pode até escolher viajar no bagageiro, vai ser uma viagem de merda. Ser um ônibus, não dava para ser um avião para Paris, hein? Vou te contar. Que Tramanda, entendeu? É o que alcança o nosso bolso nesse momento. Tipo, não, tô brincando. Nós estamos falando a gente está falando de forma hipotética, então a gente pode, assim, né, pensar em... O Titanic. Porra, só melhora. Não, o Thiago... Um avião para o Caribe, tá? Punta Cana, all inclusive. Tá, tu tá nesse avião, tá? Destino pra mim é isso. Pera, parênteses. Ainda bem que tu falou. Avião, tô indo lá, beleza. Aí tu te atrasa. Tu pode correr para pegar o voo. Tu, Thiago? Tua pessoa, a pessoa que tá indo, o Zezinho. Tá indo e ele se atrasa, ele pode correr para pegar o voo ou não. O voo caiu. Destino? Não, mas é que aí eu ia usar uma figura mais concreta, assim. O voo tem que sair com todo mundo e tem que chegar. Tá. Então, assim, isso para mim é destino, até pela minha visão de fé cristã. Então, assim, tá no Pai Nosso, na minha opinião. Então, tipo assim, o avião vai decolar com todo mundo. Você pode escolher fazer o que você quiser. Você pode escolher até ir no bagageiro, ter uma viagem de merda. Mas você... porque são decisões que não interferem o destino. Entendeu? Para mim, todo mundo vai chegar em Punta Cana. Uns vão ter all inclusive, outros deixa quieto. Mas assim, o que você faz durante o voo que é o livre-arbítrio. Você escolhe coisas que mudam. Aqui, por exemplo, assim, o Marconi, né? O Marconi foi para um lado, veio para outro, agora se achou. Não se via pai até 5 anos atrás, agora o que ele mais fala mais no filho que na Deia, né? A Deia já deve ficar com ciúme, tô brincando. Mas então é isso, para mim esse é o destino. Tipo, vai todo mundo para Punta Cana. Como vai ser a viagem
fruto das suas escolhas. Eu concordo contigo, mas a minha dúvida... Não, veja, não precisamos concordar, é só o que eu penso. Mas eu concordo, eu acho que a jornada tu é quem faz. A minha dúvida volta. Por que eu estou indo para Punta Cana? Sabe por que Quem o me exemplo... nesse avião para Punta Cana? Aí tem que entrar o transcendente. Sem a transcendência, você vai achar que é o astro, que é, sabe? Sabe onde é que o exemplo do avião me derruba? É o fato de ter mais gente envolvida. Porque, vamos supor que tem uns 50 passageiros, a ideia de que esse avião tem que chegar em Punta Cana é partir do princípio de que todos os destinos ali são os mesmos, né? E vai que o destino de uma daquelas pessoas ali seja não chegar a Punta Cana, seja perder a vida em um acidente de avião. Isso interfere diretamente no destino das outras 49 que estão lá dentro, entendeu? Daí tu vai entrar no efeito borboleta também, de novo. Quer ver um caso? Vou falar um negócio de vida real, entendeu? Aquele vídeo horroroso daquela mulher fazendo com a menina no banco de trás, se despedindo, dizendo, filha, sim. Entendeu? Aquela mulher, ela tomou uma decisão. Só que o livre-arbítrio dela interferiu, e graças a Deus não da melhor maneira, não da pior maneira, mas interferiu no destino daquele motorista de caminhão que estava na outra pista, que ela jogou o carro dela na frente de... O cara não morreu e tudo, mas e se ele morre? Sabe? E mesmo que não tenha morrido, ele passou por coisas que, cara, a história dele estava indo por um caminho que nenhuma decisão dele levou ele àquele acidente. Ele não decidiu fazer uma curva fora do... né? Ele não decidiu andar acima da velocidade, ele não decidiu dirigir bêbado, ele decidiu simplesmente estar ali indo para o caminho dele, que era o destino dele, né? E essa mulher, com o livre-arbítrio dela, interfere grosseiramente no de alguém que se tornou ali aquele destino sem ter tomado uma decisão para tal. Porque afinal... Esse exemplo é muito interessante, porque daí a gente fica pensando se os fatos aleatórios, eles são aleatórios de verdade. É aí que tá, afinal de contas, tu tá indo pro teu destino. Aí o fato aleatório, a mulher pirou na batata e se atirou na frente do caminhão. Exato. Mas quão aleatório era isso? Se é aleatório, então o teu destino não era passar por aquilo. Porém, se não é aleatório, era destino que tu passasse por aquilo, então também era destino o dela. E, portanto, ela não tem livre-arbítrio. Quase quebrei. Na verdade, o teu é aleatório. Aleatório. Mas aí volta, aí a concepção que eu tenho, acho que a provocação do Marconi é ótima, essa dessa quase tragédia, né? Eu diria que existem pequenos destinos neste planeta, neste plano. Pronto. Tem destinos e subdestinos. Não, planeta não, eu mudei. Não, eu mudei porque se eu falar planeta, tu me abduz para o espaço sideral. Quando eu estava achando que ia entender. A coisa ainda gringolou de ver. Ele é um destino transcendental, que é o destino que está lá no credo, para quem é católico, quem é protestante, do credo apostólico, lembra? Crê em Deus Pai? Lá no final fala do juízo final e vida eterna. Então, eu creio que o nosso destino todo, por isso que o avião vai para Punta Cana, o nosso destino, enfim, é bater lá no juízo final. O que acontece aqui nesse mundo, até Deus nos chamar, na minha opinião, quando a gente morre, é eu circular pelo avião, eu escolher ir no maleiro do avião, eu encher o saco do piloto, é me amarrarem numa cadeira porque eu sou um sarna, entendeu? Então, por isso que eu digo que há destinos, mas aí o destino terreno, ele é muito mais fruto de escolhas. Aí sim, fruto de um livre-arbítrio, na minha opinião. Tu não decide o transcendente, mas tu consegue decidir aqui, ainda que Deus tenha coisas boas para você, queira que você seja feliz, né? Quer dizer, seja feito no conceito católico, daria para dizer que destino pode ser tu ir para céu ou inferno? Então, eu sou um teólogo protestante, né? Luterano, que é bastante parecido com o católico. Não antiotucano. Eu vou usar o conceito cristão, que daí pega católico, evangélico, Assembleia Batista. Existem várias interpretações, mas a principal delas é que Deus predestina todos para o céu em Jesus, né? Tipo, quem crê em Jesus tá de boa. Pega o elevador para cima. Esse é o destino. Por isso que eu digo. Não, na verdade, eu tô perguntando. Mas esse é o destino. Mas isso pode ser considerado no destino. Para a fé cristã, o destino é o céu.
Thiago, Punta Cana é o céu, all inclusive, tudo free. sim, pega o foguetinho e vai. Porque, tu falando isso, eu fiquei pensando, eu disse, faz sentido pensar. Eu, por exemplo, acredito que, no fundo, o destino de todos nós é evoluir espiritualmente, tá? Para fazer com que o mundo evolua. Tanto que a gente está hoje, eu acredito piamente nisso, que a sociedade melhorou sim. Tanto que hoje a gente se indigna com coisas que há 1000 anos não se indignava. Então, seria o caminho, o destino evoluir, se engrandecer espiritualmente. Eu não sei o que isso significa. E aí a gente vem e a nossa energia fica aqui fluindo e melhorando o mundo. Isso faz sentido para mim. Para mim não faz muito. Eu gosto da ideia, gosto do conceito, me parece algo extremamente positivo. Não teria o menor problema Mas em tu viver foi o essa. único que não deu um conceito. Eu e a Ali, a gente pincelou a partir das nossas... E tu, Marconi, o que Conceito do é quê? destino? Destino? Cara, eu honestamente eu não sei ainda, cara, porque eu cheguei aqui pensando, né, que ou como eu era um cara inicialmente a maior parte da minha vida moldado por acreditar que o livre-arbítrio é que vai desenhar o meu futuro, eu acreditava nisso, assim, não existe destino, né? Porque no momento em que eu acreditei que destino existia, eu me convenci de que ele não era, ele era inatingível para mim, eu não ia alcançar. Então eu disse assim, esse destino que eu imaginei que me foi desenhado que eu atingiria, ele não existe. O meu livre-arbítrio destruiu com ele. Quando eu vi as coisas começarem a virar e acontecer, e eu não sei nem explicar como as coisas aconteceram, eu vi, mano, estou surpreso. O destino existe, e independente das decisões que eu tomei, eu vim parar naquilo que era destinado a mim. Aí a minha cabeça virou. Agora nós ficamos aqui nesse bate-papo, até o exemplo que eu trouxe desse acidente, né, dessa quase tragédia, me fez voltar de novo a duvidar da questão do destino. Por quê? Por causa da visão daquele motorista de caminhão, que não tinha nada que ver. Da onde surgiu naquele instante que o destino dele era ser vítima de um acidente de Mas, trânsito? Marconi, o caso, por exemplo, dos caras da Chapecoense, tá? Que caiu o avião, 4 sobreviveram. É destino ter sobrevivido? O que eles... E sendo por quê? Por que eles sobreviveram? Vamos Mas fazer aí entra um conceito teológico. De novo, eu não tenho Aham. como opinar muito Não, sem um eu conceito teológico. até... Então, Fala, porque depois eu quero fazer uma observação pro Marconi que tem a ver com isso que eu quero ouvir de ti. tá. Não, porque é aí que entra, como eu digo, né? Quem está assistindo a gente, ouvindo a gente está aqui para jogar ideias, a pessoa liga Lé com Cré ou não. Então, para mim é muito difícil, e nem meu papel aqui no nosso blend, né? Um dos gelinhos que sou é justamente trazer essa visão de vida que eu tenho. Aí, o que acontece nesse plano, para mim, não é necessariamente destino, não é destino, é vontade de Deus. Por que os caras, os 4 não morreram, os outros se... É louco, hein? É louco É que eu vou louco, eu dizer. achei louco. Mas Thiago, Mas assim, é vontade de Deus, entendeu? mas assim, a gente entende que plenamente, não tem absolutamente nada de errado um cidadão optar por não acreditar em Deus, né? É de cada um, livre-arbítrio. Exato. Então, assim, partindo do princípio de alguém que não acredita, como explicar para ele, seguindo o teu preceito, de que o que aconteceu é vontade de Deus, se para ele ele vai ter que encontrar uma outra motivação para aquilo ter acontecido, ou ele vai ter ali um mind blowing ali que vai fazer ele passar a acreditar. Então, que normalmente às vezes até acontece, né? O cara diz, eu tive uma experiência que aí, bom, né, me fez Pois é, acreditar. Marconi, eu queria te fazer uma pergunta. Tu acha que tu é uma pessoa que tem fé? Tem. Tem? Tem. Pois é, porque assim, a gente, tanto eu quanto o Thiago, a gente acabou falando um pouco, assim, do que poderia ser destino para nós, e eu fiquei pensando assim, tá, apesar, né, sem nenhuma conotação religiosa de forma alguma, mas acaba sendo meio parecida a nossa lógica. Então, será que isso é por fé? Mas se tu também se diz uma pessoa que tem fé, daí então eu fiquei confusa. Talvez eu não Fiquei tenha. very confundida. Que talvez eu não tenha no mesmo grau que vocês, né? Talvez eu tenha um pouco mais de pensamento mundano do que Mas espaço para. lembra que eu falei que mesmo quem vai para a igreja ou não, nós vivemos numa cultura judaico-cristã, tá?
tem gente que é ateu, por exemplo, e é contra o aborto, por princípio, por causa de cultura e tal. Assim como tem cristão, enfim, que defende a possibilidade. O meu ponto é o seguinte, a cultura molda, mesmo, vamos dizer assim, nós somos 3 tons de fé. Vamos dizer que sejamos isso. Ai, que bonito Hipótese. isso, Thiago, adorei. 3 tons. O blend O são meu- 3 tons. O meu tom de fé é pink com glitter. O meu não, o meu é Meu cinza. Deus, o meu é transparente, porque eu sou muito branco. O meu é O do cinza. cinza. Não, eu gostei do amarelinho. Não, só para encerrar também, para não ficar muito chato. A cultura judaico-cristã é baseada no além, em achar que tem alguém olhando por ti, entendeu? Pode perguntar. Pro cara que não vai para a igreja, faz muito tempo e tal, mesmo agnóstico, eu converso com pessoas agnósticas, ela diz, olha, eu não creio no teu Deus, no teu Jesus, mas eu creio que exista algo superior. Entendeu? Esse é o meu problema. É acreditar sim, mas eu não consigo pessoalizar a coisa, porque pessoalizar para mim é trazer muito para cá, sabe? Como muito, assim pessoalizar? Desculpe, eu não entendi. Assim, ver a imagem, sabe? Eu volto e meia escuto, né? Porque para mim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Perfeito. Mas eu tenho visto nos últimos anos, envelhecendo, que para mim acabou se criando um conceito de que o homem criou o seu Deus à sua imagem e semelhança. Sabe? Para mim, eu não consigo ver Deus como um cara que nem eu também, para mim, Deus assim. é bom, é bondade e amor. É pra isso. mim, Não, mas Deus uma pessoa. é um negócio que ele não é humanizado, assim, sabe? Eu não, na minha concepção, né? Para mim é uma força, é um negócio que é um quan que eu não sei explicar qual é, mas que eu não consigo. Para mim é minimizar muito o poder de Deus, a síntese de Deus, vendo ele um cara que nem eu, com cabelo no sovaco, sabe, que tem que cortar a unha. Eu não consigo imaginar a ideia de Deus sentar e pedir um cortador para cortar a unha. Agora que tu falou em Deus com cara de Marconi cortando unha, quero dizer que a gente está se aproximando do final do podcast. Nós vamos ter que alinhavar pelo menos a nossa conclusão aqui. Tá. Não, sobre isso que tu falou, Marconi, tu acabaste de, com outras palavras, e é o jeito Marconex, para ser politicamente correto, né, Marconx, tu acaba de fazer uma pregação da essência de Deus. Porque eu não consigo. Para a fé cristã é espírito, não bota numa caixinha, os seres humanos estão moldando, até nas igrejas estão moldando Deus ao seu jeito, com os seus caprichos e com a sua pregação moral. Claro que na segunda perna da conversa, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, Jesus está lá. Mas é isso aí, por isso que eu digo, a cultura judaico-cristã é muito presente na nossa sociedade. Isso que tu trazes é bem isso. Deus, ele é o ser superior, ele não corta a unha, ele não pergunta o que nós vamos comer na janta. Ele enviou, aí seria um outro podcast, um outro momento, mas aí ele envia o seu filho e tal. Mas é bem isso aí, Então, assim, é por isso que a gente tem que preservar, mesmo quem não vai para a igreja, tá? Aqui já vou dar uma opinião até meio política, mas enfim, mesmo quem não vai para a igreja, a gente tem que preservar um pouco essa cultura judaico-cristã. Não do moralismo necessariamente, mas da liberdade de pensamento, do cara crer o que quiser, da solidariedade da raça humana, entendeu? Essas questões a gente tem que fazer força para garantir. Porque senão vem os caras e vão dizer, não, você não pode crer, você não pode professar, você tem que pensar como eu, você tem que ser um Marcon, entendeu? Mas tu não acha que isso independeria, inclusive, de qualquer religião? Porque para mim isso independe de religião. Não, cultura, veja, cultura, Ali. Eu não estou falando de religião, estou falando de cultura. Depende do uso que podem fazer disso, né? Normalmente, às vezes, acabam usando para conquistar pessoas, doutrinar pessoas, né? Eu acho mais difícil hoje, em tempos modernos, que isso aconteça, assim, a imagem do que fizeram com os índios, por exemplo, né? Eu acho mais difícil hoje, mas é um uso ruim que pode se fazer disso, né? Abusar da fé de alguém, da crença de alguém, né? Veja, eu até nem falo de religião, tá? Eu falo da cultura mesmo. Da cultura, sim. É que acaba que a nossa cultura aqui no Ocidente ela é muito, muito envolvida com religião. Claro, só que assim, já que a gente está falando em livre-arbítrio, eu vou dizer que eu decido que a gente tem que finalizar esse podcast. Finalizamos, eu comunico que eu não concluí absolutamente nada. A gente trouxe mais dúvidas, mas isso eu acho bacana, trazer mais questionamentos até do que respostas, porque nós não somos Deus. Definitivamente não é.
Dizem que a boa pesquisa não é a que acha todas as respostas, mas que acha novas perguntas. Uau. Mas então, gente, para a gente explicar aqui direitinho como é que vai funcionar, em algum lugar, se você está vendo, se você está nos escutando, nos assistindo, em algum lugar isso aqui foi publicado, a gente vai deixar junto para você, meio de entrar em contato com a gente, mandar seu comentário, sua mensagem sobre o que a gente está debatendo aqui, deixa seu parecer, a gente quer no próximo episódio abrir um quadrinho, abrir um espaço para o que a gente receber de comentário, de dúvidas, responder esses questionamentos. Então fica ligado aí, porque a gente vai divulgar, o Thiago lá nas redes dele, eu nas minhas, a Ali nas delas, a gente vai dizer direitinho onde dá para mandar comentário, onde vai estar postado o próximo, porque a gente está só estruturando, vamos ver como é que ficou esse primeiro episódio, está só começando, tá bom? Esse foi o primeiro episódio do Blend, a gente vai se despedindo, beijo Ali, beijo Thiago, beijo para todo mundo. Beijo! Até o próximo, tudo de bom, valeu. Bom destino para vocês. Boas decisões, tomem boas decisões, por favor. E Deus abençoe.